você que nos acompanha no Rádio TV News de hoje, nós vamos falar sobre o mercado profissional da gastronomia. Eu sou Everton Marques e com hoje o nosso entrevistado, professor-chefe Rodrigo Terra. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E vai ser um bate-papo bem legal, bem dinâmico. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Certamente que será, não é isso, Léo Castro, da Rádio Atenas FM? Isso mesmo, Everton. Novamente também agradeço a presença do professor Marco e a TV Alfenas, também a Unifenas, por mais uma vez conceder esse espaço aqui pra gente, para eu podendo compor mais uma vez aqui a bancada e hoje um papo super interessante. Exatamente, Unifenas, porque o nosso podcast faz parte também do Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional, que é o podcast da Unifenas. Marco Antônio, representando a TV Alfenas. Everton, professor, prazer recebê-lo aqui. Vamos de bate-papo, vamos falar sobre coisas boas, comida, que acredito que é 100%, né, unânime, que todo mundo gosta de falar. Léo, mais uma vez, prazer, obrigado de estar aqui. E já vamos contextualizar. Né, o mercado da gastronomia está em constante expansão, impulsionado pela valorização da experiência gastronômica e pela crescente demanda por inovação no setor. Restaurantes, hotéis, eventos e a busca por alimentação saudável abre oportunidades diversificadas para profissionais qualificados. A formação em gastronomia vai além do domínio técnico, abrangendo gestão, criatividade e o entendimento das tendências culturais e de consumo, preparando os futuros chefes para atuar em mercado competitivo e exigente. Então vamos falar um pouquinho sobre o seu currículo, professor. O professor Rodrigo Aparecido Terra, ele é empresário, é graduado em tecnologia em gastronomia, pós-graduado em segurança alimentar, possui MBA em gestão de negócios gastronômicos, é mestrando em nutrição e longevidade, atua também como docente da Unifenas, no curso de gastronomia da universidade, é consultor por meio da Talento Assessoria, Consultoria e Treinamentos, responsável técnico e elaboração de cardápios, proprietário do Talento Buffet e da panificadora Talento. Isso tudo, hein, professor? E muito mais. Um pouquinho de cada coisa, né? Isso é bem interessante. Bom que vai em várias áreas, a gente trabalha em vários setores, né? Acaba pegando um pouquinho de cada área da gastronomia, isso que é bacana. Exatamente. Isso porque, como o Marco Antônio disse lá no início, pelo que a gente pôde perceber, o leque de oportunidades de trabalho para a gastronomia é muito grande. E como está esse mercado, professor? Sim, o primeiro ponto é a expansão, né? A gastronomia, ela se transformou em algo que as pessoas querem descansar, quer ter um prazer, e o prazer está na comida, está muito aliado os dois. Então, uma viagem, um momento em que vai se ter essa distração para hotéis, resorts, outros tipos e a comida é fundamental. E sem falar que nas grandes celebrações, né, a comida é o marco, né? Todo mundo planeja um bom banquete para os seus convidados. E isso é o que mais motiva o pessoal a cozinhar e gostar dessa área de gastronomia, né? E como que eu me descubro um chefe de cozinha? Porque às vezes a pessoa ela começa a cozinhar para desestressar. Você falou uma palavra que quem é chefe não gosta muito, hein? Eu já vou dar essa dica para você. Você falou chefe de cozinha. Explica para ele, professor, a diferença de um chefe da cozinha para um chefe da gastronomia. É diferente. Quem é chefe de gastronomia, no caso, é uma graduação em quem foi verdadeiramente graduado em gastronomia. Chefe de cozinha, ele pode ser nomeado, ou seja, um funcionário que já trabalha no restaurante há um grande tempo e tal. O dono ou proprietário do restaurante pode nomear essa pessoa como chefe de cozinha. Então, como eu me descubro um chefe da gastronomia? Aí sim é outra coisa, né? Mas assim, dentre do que a gente mais vê,
já desde a infância esse entusiasmo por comida, pela preparação, seja ela em qual setor for. Porque assim, o curso de gastronomia abrange muitos setores, não é só comida em si, né? Tem confeitaria, tem panificação, tem açougue, né? Que você vai trabalhar com carnes e aves e tal. Então, existe uma grande expansão nisso. Às vezes, a maioria vai para o lado da confeitaria, já gosta de fazer uns doces, uns bolos desde criança, que é o meu caso, por exemplo, e outros já gostam mais da linha de comida, ajudar a mãe, ajudar o pai a fazer essas recepções, às vezes, de convidados. Isso que é interessante. Quais são essas habilidades que a pessoa deve ter para se desenvolver na gastronomia? Sim. Olha, existem vários setores que você pode estar abrangindo, né? E dentre essas habilidades é já ter uma mão própria para aquilo, já ser influenciado, às vezes, da família, que já tem uma influenciação dos pais, e já de gostar, né? Com a avó, né? Aprende muito com normalmente as Já avós, vai né? mostrando e vai, né, encaminhando, vai fazer assim, vai fazendo assado, e o pessoal já vai acostumando com aquilo, né? Então vai desenvolvendo ali na pessoa essas habilidades, em gostar, em ir para um certo nicho que a pessoa vai se interessar mais, que vai gostar mais. E aí acaba abrangindo os setores. E, inclusive, igual você está falando, muitas pessoas formado, graduado em outras áreas, mas querem fazer gastronomia por hobby. E é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Por quê? Quer receber bem os meus convidados, é família muito unida que tem. E, assim, eu não estou mais com intenção de trabalhar, eu quero me comer bem, eu quero conhecer produtos, porque tem pessoas que não conhecem o alimento, né? Não conhecem as propriedades e nem conhecem, às vezes, o que pode ser produzido com eles e tudo isso, né? E aí quer fazer a gastronomia para se aperfeiçoar. Um clássico, por exemplo, é o filé mignon molho de chocolate, né? Então, assim, opa, chocolate com filé mignon, né? Mas eu nunca experimentei, já pensei que será que rola? Será que fica bom? Então, será que dá certo, né? A maioria pensa assim. E assim, hoje já está muito mais habituado, o pessoal, a ter o sabor agridoce, por exemplo. Mas um tempo atrás, até a uva passa do arroz, o pessoal brigava, né? Achava Então, final hoje... de ano, então, era um sufoco, né? As frutas de final de ano. Era muito, né? Então, hoje o pessoal já está habituado a colocar pernil ao molho de laranja, abacaxi, tudo. Já tem a combinação, já começa a entender mais que os ácidos que contém na fruta vai ajudar a maciez da carne e outras propriedades que vai ainda se tornar a carne mais saborosa, né? Então, isso tudo é um trabalho em que dentro da gastronomia a gente vai fazendo e vai mostrando para eles essas propriedades e, ao mesmo tempo, vai estimulando a criação deles, né? Porque a gente passa alguns tipos de receita, vai passar alguns tipos de ficha técnica, mas vamos falando também durante as aulas o que pode ser feito, o que pode, às vezes, ser trocado daquela ficha técnica, mudar, e para cada um criar a sua própria autoridade dentro da cozinha, né? Não ficar preso apenas nas receitas, nas fichas técnicas. E quando a gente estimula as pessoas a pensarem no alimento, como fazer, até na montagem em si, no empratamento, isso chama muita atenção deles, dos alunos, das pessoas que gostam de gastronomia, né? Igual o pessoal que gosta de churrasco, por exemplo, vê aquelas rodas gigantes de carne, por exemplo, em alguma festa, em algum evento, nossa, né? E nada mais do que um aparelho que fica rodando ali achando um churrasco normal, né? E só que chama atenção, a gente chama isso dentro da gastronomia, chama-se mise-en-scène. A mise-en-scène hoje é o que mais cresce dentro do setor que quer trabalhar com restaurante de alta gastronomia. Seria aquela finalização na frente do cliente, o pessoal que vai, enfim, vai frambar alguma carne na mesa. Tem colocado um queijo em cima do macarrão, né? Exato, um queijo que vem derrete, aquilo dá água na boca da gente. Isso é a mise-en-scène, é trazer essa evolução da gastronomia, mostrar a importância e ainda a sutileza. A pessoa grava, filma. A beleza, a criatividade também Tudo na conta. apresentação conta muito. Conta muito, né? Então, assim, existe toda uma harmonia para montar um prato, né? Desde a textura, nas combinações das texturas, né? Para não ficar muito seco, não ficar muito úmido, muito molhada a comida e tal.
na aparência, na cor, né? Então isso influencia muito. Isso já um pouquinho ligado com a nutrição. Então tem um prato colorido, com as combinações das cores, né? Para não ficar também muito desigual. Tudo isso chama atenção para o cliente, para a preparação e faz uma experiência gastronômica ainda melhor. Muito interessante, professor. E claro que tem aqueles que têm habilidade, né? Um jeito, tem um dom, jeito, né? né? Um dom com o alimento. E tem aqueles também que não têm e Sim. acham que tem normalmente. E pode correr o risco deles, tomara, né? Procurarem a gastronomia. Eles também têm um jeito, você pegar o aluno, ele acha que ele cozinha bem, que ele prepara bem o alimento, ele não prepara, e durante o curso ele vai conseguir moldar isso? Com certeza, ó. Primeiro ele tem que aceitar que ele é ruim, né? Eles aceitam. Ele tem que chegar, fazer uma comida, oferecer pro chefe, né? Pro professor, professor, Como esse que aqui é? eu faço, né? Aí o professor fala, não, é muito ruim, agora você vai ensinar. Eu vou te ensinar como que faz, Primeiro- bem feito. O Marco já deu o primeiro passo, então, é reconhecer a Primeiro ruindade. você tem que reconhecer que você é ruim. Mas uma das coisas, quando os alunos chegam no curso, a primeira coisa de conversar com eles é a aceitação do alimento e a aceitação do feedback. Ao tempo inteiro você tem que dar feedback. Se eu não der esse feedback para os alunos, o cliente vai dar. E aí, numa choque vai ser experiência é muito maior. Aqui você tá para aprender, eu tô para Ali é pra ensinar. errar, né? É para Ali errar. é o momento de você É errar. o momento em que o aluno tem para errar. E no decorrer do curso, isso próximo ao 5º período, a gente vai trabalhar com eles, ensinando eles a ser um crítico. Então, porque aí já ganhou uma autoridade, já passou pelas principais disciplinas de cozinha, né? E ali vem mais a especialização em si. E aí a gente trabalha ele como criticar, como pontuar alguns pontos, erros que foi cometido pelo cozinheiro, enfim, porque estamos treinando chefes gastronômicos, né? São coisas básicas que às vezes a gente acha que mas tem uma grande diferença. Até a quantidade de gordura que você põe na comida, a quantidade de pau todo, tempero e tudo mais. Eu imagino que tudo isso aqui na Unifenas, vocês têm uma estrutura que oferece todo esse aprendizado. Sim, aqui é bem capacitado. A gente tem um laboratório, né, que é a parte de iniciação, e aí é feito num laboratório de práticas dietéticas, e tem também um restaurante, né, profissional, que a gente também vai para o restaurante profissional para treiná-los, como é uma cozinha com equipamentos diferenciados, de restaurantes, né, maiores e tudo mais. Além desses, é composto com as salas de aula. A gente tem um laboratório de análise sensorial que vai treinar essa parte sensorial com os alunos, né? Experimentar, sentir o sabor, conhecer, treinar o paladar do aluno, né? Que é principalmente isso. Se eu não conheço o alimento corretamente, se eu não tenho um paladar treinado para conhecer o alimento, como que eu vou julgar? Como que eu vou falar se está bom ou se está ruim? Às vezes é mais gosto, porque cada um tem seu gosto, né? Do que verdadeiramente eu conhecer o alimento e saber pontuar aquilo que está certo ou não, né? Essa estrutura que o senhor acabou de falar, ela foi um diferencial para que o curso de gastronomia da Unifenas fosse reconhecido pelo MEC com a nota máxima? Olha, não só isso, porque a estrutura da Unifenas é muito grande, muito boa. Então, dentro do curso, tem outras disciplinas, por exemplo, que é a parte microbiológica. A gente usava o laboratório da farmácia, que vai mostrar toda a parte de contaminação, os riscos de contaminação. A análise sensorial, que é outro tipo da pessoa. Legal. Também treinar o paladar. E, inclusive, esse último período das turmas que estão finalizando, eles tiveram gastronomia hospitalar. E dentro da gastronomia hospitalar, a gente visitou o hospital universitário, que lá tem uma base de cozinha, para conversar, saber lidar isso com os doentes, né? Hoje tem um grande crescimento, cada vez mais, das pessoas que têm um poder requisitivo melhor. Se ela já está doente, ela quer comer bem. Então, cada vez mais, os hospitais particulares ou que têm algum tipo de plano, contratam chefes para fazer essas refeições.
porque eles querem produtos de alta qualidade, boa aparência, para animar o próprio doente e ainda ajudar o crescimento, o Sim. fortalecimento do paciente, né? E nós tivemos isso, né? Em um ano, que é uma unidade de alimentação, contempla a gastronomia hospitalar. E na sua opinião, né, como que a formação acadêmica ela influencia a criatividade e a inovação no trabalho do chefe? Olha, isso é bem pessoal, né? Acaba que as pessoas têm que ver a inovação e pensar no que ela quer ou o que ela planeja de inovação. Às vezes alguma coisa pensa em inovação é um prato novo, nem sempre é um prato novo, às vezes é uma forma de montar aquele prato. E dentro da própria cozinha ele pode criar também. Sim. Ele pode projetar aquele prato, fazer aquele prato também. Sim, é porque eles têm as bases. Ele aprendeu toda a base, conhece o alimento, conhece as preparações para cozinhar, a cocção de cada alimento, e aí basta usar o que eles têm e fazer as combinações deles, a montagem, né, dele, criar sua própria assinatura, né? Dentro da cozinha. E isso é uma inovação porque eles estão fazendo por conta deles. E nem sempre é criar algo, criar um prato. Muitas vezes pode ser expor esse prato de formas diferentes, né? Às vezes, a gente muito comum, por exemplo, ver uma salada dentro de um prato. Mas se a gente colocar numa taça, se colocar em algum outro tipo de trabalho, né, que a gente fez, já mudou a visão da salada, né? E ao mesmo da confeitaria, que é aonde que tem o maior ponto, né, chave, assim. Há pouco tempo a gente estava em cozinha contemporânea junto com outro professor e eles trabalharam uma torta à ópera, que é a torta clássica francesa, então, só que refez ela de outro formato, com todos os ingredientes, porque é a torta à ópera, não mudou a consistência dela, só que fez de formatos diferentes, a montagem do prato foi diferente, isso é uma inovação. Traz uma inovação para o prato, traz uma inovação da montagem e faz com que o chefe estimule a pensar e mudar os padrões. Olha que interessante. O senhor falou agora do francês, né? Num prato francês. O senhor também chegou a fazer algumas especializações numa escola, a maior escola do mundo na área de gastronomia. Qual é o nome da escola mesmo? Eu fiz alguns cursos na Le Cordon Bleu, do Rio de Janeiro. Ela é uma das escolas, é a escola maior da panificação, confeitaria e cozinha, né? Ela é uma das maiores do mundo. Maior que eu falo não em extensão, né? Então, assim, ela tem poucas unidades, se não me engano, 50 e poucas Fora unidades. da França. Não, em geral, né? Isso. No Brasil, existe 2 escolas dela, em São Paulo e Rio de Janeiro. 54. 50 e poucos, eu não vou te saber preciso. Acima de 50, menos de 60. E né? acima de 50. E essa é a quantidade que ela tem, né? Poucas unidades, mas são de alta qualidade, são de extrema técnica. É a mais reconhecida dentre... Mais alta gastronomia. Da mais alta gastronomia. Porém, que ela não é um curso que é reconhecido pelo MEC, por exemplo. Não é uma universidade, é uma escola de cursos. Para mim que sou leigo, professor, como eu diferencio uma escola, por exemplo, a Unifenas, que oferece um curso de gastronomia, um bacharelado, de escolas que ministram cursos isolados? Como diferenciar isso para nós que somos leigos? Primeiro ponto, a escola, a universidade, ela preza pela pesquisa, não somente pelas aulas teóricas, e também pelo contexto geral do alimento, né? Então, estudo do alimento, todas as práticas, assim. Esse é um primeiro ponto que tem. Depois, as universidades, né, que ministram os cursos, ela é reconhecida pelo MEC e ela tem um poder da pessoa, após concluir, fazer um mestrado, fazer uma pós-graduação, dar aulas, né, ministrar aulas em outras universidades ou em cursos assim, que já tem uma formação, e até mesmo para aproveitar para algumas outras áreas que ela queira, né? Quem faz em gastronomia já aproveita várias disciplinas, por exemplo, no curso de nutrição, né? Já os cursos aleatórios que o pessoal faz de escolas
é mais só profissionalizantes, é só para você entender naquela preparação. Então, não vai trabalhar com uma contextualização, não vai trabalhar com outros pontos de vista do alimento, e sim como reproduzir aquele prato da ficha técnica. Basicamente é isso, né? A maioria acontece dessas escolas, eles têm uma ficha técnica do alimento, né? E de repente, o professor, o instrutor que está lá, vai reproduzir aquele prato, mostrando como faz, né, ao vivo para a pessoa. O que diferencia, né, a escola com os cursos, né? Até o nível de exigência, então, é um pouco menor nas escolas, né? Aqui é um pouco maior, então tende a também o profissional sair mais preparado, com mais bagagem, né? E aí, entrando nesse tema, inclusive, professor, eu queria saber um pouco como são as provas. Como se avalia o profissional da gastronomia durante a sua graduação? Porque eu imagino que deva se alimentar bem, né? Durante o período. Como se alimentam bem, viu, Léo? Sim, experimentam todos os alimentos também, em todas as aulas, os pratos, na verdade. Sim, sim. São 2 pontos, né? Eles têm a parte da avaliação deles e normalmente tem a parte teórica, né? Quando normalmente seminário, avaliação tem que a gente vai fazer multi-escolha, assim, mas é principalmente a parte de apresentação. Eu, pessoalmente, gosto muito que o aluno apresente, faça muitos seminários. Tem alguns tipos de coisa, provas de confeitaria, a aula de confeitaria é o que dou. Uhum. Então, assim, são 18 pratos que a gente tem que experimentar, 18 preparações que eles fizeram, por exemplo. São, vamos lá, 9, 10 alunos, 12 alunos, e cada um vai fazer 2, por exemplo, o recheio e a massa do bolo. E, enfim, né? Que legal. A gente tem que experimentar de um, então sai até saturado. No final já tá corrompido já, o gosto já. Mas aí tem as técnicas de limpar paladar e tudo isso, para você começar a degustar e saber pontuar onde eles estão errando. Eu fico imaginando como que deve ser na cozinha. A gente não precisa nem buscar pratos fora do Brasil, porque nós temos 26 estados, cada um com a sua cultura, cada um com a sua maneira de comer. Deve ser muito interessante isso na universidade. Né, a gente tem um grande mix. No Brasil já é uma mistura de cultura enorme, né? E além, professor, dessa área que, obviamente, o chefe trabalha pondo a mão na massa, vamos dizer assim, há também, eu imagino, uma parte de produção para a organização de eventos. Eles aprendem isso também? Sim, isso é ainda bem no começo das disciplinas, né, que vai aprender a trabalhar com a mise en place. Na hora que eles começam a montar a mise en place, começam a organizar as bancadas, saber o que vai em cada preparação, já dividir, porcionizar de acordo com a necessidade, isso eles aprendem bem antes. Porque é fundamental numa cozinha você ter essa organização. Se não tiver, vai produto faltando sal, vai produto sem sal, aliás, né? Vai produto esqueceu de tal ingrediente que às vezes, de repente, já está com ele no fogo e de repente tem que sair correndo atrás. Então, isso é uma das coisas uma organização. Essa organização. Então, nós podemos dizer que um profissional de gastronomia, ele sai um profissional preparado para empreender no seu próprio negócio? É um dos setores que mais acontece dentro do curso de gastronomia. A maioria dos alunos, assim, eles querem a montar ou trabalhar com o seu próprio negócio, a montar a sua empresa, né? E crescer, ou até mesmo ir para outros lugares de grande porte, que tenha um valor gastronômico maior e fazer isso acontecer, né? A gente tem diversos aqui durante esse período que eu estou, por exemplo, na gastronomia, a gente já viu de tudo. Nós estamos com 3 alunos que estão na França, trabalhando lá na França, tinha vontade de conhecer os restaurantes e tal, foi para a França. E tem um que está no resort nos Estados Unidos também. Então, assim, já tem vários alunos que espalharam, e além de muitos outros que têm os seus estabelecimentos. E quais são as tendências, as inovações para o setor da gastronomia? Olha, as tendências estão cada vez mais crescente na parte gourmet, da parte artesanal,
da valorização do alimento, né? O meio sustentável. Cada vez mais o pessoal está aproveitando as punks, né? Que são plantas comestíveis não convencionais, né? Que antigamente era meio que deixado de lado, vamos só nos pratos comum. Hoje não, o pessoal está querendo experimentar coisa nova, querendo experimentar coisas diferentes, né? E principalmente sabores, né? De rosa, sabor que pode ser consumido, isso chama atenção. A parte do manuseio, do artesanato mesmo da comida. Então, fazer um panetone caseiro, fazer uma rosca caseira, produzida em casa, assando com forno de lastro tradicional, isso está muito valorizado. Os pães rústicos, né? Daqueles pães de antigamente que o pessoal fazia, que é muito essa parte do artesão. Drinks também fazem parte desse processo? Olha, no 5º período o pessoal tem... Tem uma prova lá que todo mundo... sai todo mundo meio que sai cambaleado da aula. Então, assim, toda semana neles tem duas, que é fermentados e destilados, né? Tem as duas disciplinas. E essas duas disciplinas são práticas, ou seja, eles vão para a cozinha para cozinhar pratos com aquele alimento que combinam com aquela bebida, aliás, e também experimentar, degustar as combinações com eles, né? Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar uma mixologia, que eu vou trabalhar, ensinar a fazer os drinks, fazer os coquetéis, eles têm que beber. Legal. E no mesmo ponto as preparações. Fermentados, um tipo de cerveja artesanal, como produzir a cerveja. Isso, junto com a farmácia, a gente produz a cerveja artesanal ali na Unifenas, né? É aberto também para o pessoal da gastronomia que quer aprender, porque a gente tem essa disciplina de fermentados e também ofertado na farmácia, a gente faz em parceria para acontecer. Que eles aprendem como que é produzido a cerveja, como que consegue dar o sabor que a gente quer na cerveja, né? Então, hoje a gente vê as cervejas IPAs, por exemplo, que tem de maracujá, tem de menta, tem, enfim, outros sabores, né? É muito interessante. E olha que curso, hein? Você se alimenta bem, bebe bem, aprende bem e ainda sai um profissional para o mercado de trabalho. Exatamente. Léo, chegando já ao nosso finalzinho desse podcast, professor. Sim, muito interessante. Mais uma vez, hoje o papo rendeu bem. Creio que foi proveitoso do início ao fim. Foi muito interessante saber um pouco mais do curso de gastronomia, dos olhos do professor, né? Que é interessante trazer isso para nós também, né? Conseguir visualizar melhor como que é cobrado, como que são feitas as aulas. Então é muito legal mesmo. Para quem gosta, para quem tem interesse, vai ser um papo muito interessante, até para quem não tem também, para poder conhecer. Então, obrigado, professor. Eu que agradeço. E o interessante que você falou agora é como ser cobrado, né? Muitas pessoas têm essa dúvida. Como eu vou vender meu produto? Inclusive, no curso da gastronomia, a gente oferece isso também. Abertura de negócios, gestão de negócios, que vai fazer um fluxo de caixa, que vai trabalhar com a documentação que precisa, enfim, impostos, a gente trabalha em tudo com eles. Concluindo, Marco Antônio Bastos. Professor, prazer em recebê-lo. Da próxima vez nós vamos fazer uma prática aqui, nós vamos fazer um podcast prático, né, com algumas receitas aqui, tô brincando, mas que dá vontade, dá. A TV já tem feito algumas reportagens nesse sentido. Sim, exatamente, né? Aproveitando mesmo a gastronomia da Unifenas, nesse final de ano nós já tivemos panetone, teve outros pratos também, que foi muito interessante a parceria que a gente fez com o curso lá, e a apresentação, realmente, a apresentação que foi feita foi muito bacana. Foi muito bom. Deixar as redes sociais, @TV Alfenas, no Instagram, no Facebook, no YouTube também. O professor daqui a pouco vai deixar também o contato dele, o contato das redes sociais da gastronomia da Unifenas. Fica o convite para o próximo, professor. Foi um prazer recebê-lo aqui e até mais. Professor, então, deixando suas redes sociais e, obviamente, uma mensagem final falando da sua paixão pela gastronomia. Olha, vou lá na paixão primeiro. Então, assim, a minha paixão vem da infância, né? Desde os ensinamentos da minha mãe, trabalhando. Isso já me apaixonou, né? Desde a história que eu tenho de vida. E eu amo o setor da confeitaria. É um dos setores que mais me pegam.
E da cozinha internacional, a cozinha francesa, também me chamam muita atenção. São os 2 pontos, assim, que é a minha paixão dentro da cozinha, né? Minhas redes sociais é rodrigo.terra25 no Instagram. Da gastronomia é gastronomia.unifenas, que é muito interessante. Tem vários pratos que a gente produz aí. Acessam lá, dá um oi pra gente lá. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, Marco Antônio. E é isso, né? Gastronomia, além do sabor, nos traz esse momento de reflexão, de lembranças da nossa infância e de tudo ainda que a gente tem para desbravar por esse mundo afora, né, professor? É isso aí. Perfeito. Até o próximo Rádio TV News. Pode se despedir, professor. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês pelo convite. Estou sempre à disposição. Quando precisar, só dá um toque lá. A gente está aí, tá? Muito obrigado mesmo. Valeu. Esperamos vocês no próximo Rádio TV News Conversas Atuais.